Olá, 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 boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma live aqui nas Gurias Gremistas de Quaraí. Vamos chegando. Ellen, boa noite. Luciano, tudo bom, Luciano? Bem-vindo. Vamos chegando aí, galera, para mais uma live aqui. Hoje, uma live super especial mesmo. O nome da live é Especial 118 anos. Maia, bem-vinda, Maia. Mas antes de tudo, né, como sempre, vamos falar dos nossos patrocinadores. A Grêmio Futebol 7, bem-vindo. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Nildo, ó, o nosso convidado já chegou aí, já tá aí já. Patrocinadores, está pensando em fazer uma bandeira, uma faixa? Trapos 1903. Eu sempre mostro aqui a nossa bandeira de mão, tá? Nossa bandeira de mão é uma bandeira é uma bandeira pequena, ó. Tá? Mas eles têm ali, vocês vão ver lá quando a Ellen entrar aqui, vocês vão ver o trapo das gurias que tem lá, foi feito pela Trapos 1903. E a CEOS Laser, eu estou recebendo, acho que essa semana já, o material da CEOS, novinho aqui, enfeites de chimarrão e várias coisas, porque os meus que eu tinha aqui, eu acabei doando e alguns foram vendidos também, tá? Então semana que vem já tá chegando aqui em Quaraí já. Olha aqui o pessoal, Grêmio Fut 7, boa noite, Maia, oi. Estamos juntos, grande bigode, isso aí, já vou chamar aqui os nossos convidados. Vamos lá, Nildo, Ellen. Certeza aqui nessa nossa live especial 118 anos, o nosso convidado é o Ivanildo Duarte Pereira. Vamos ver se é ele que tá. Aí, estão chegando, chegaram os dois ao mesmo tempo. Tudo bom? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Saudações tricolores. Saudações, muitas saudações. Gente, vocês viram que eu falei o nome dele completo, né? Mas aposto que ninguém sabe que o nome dele é Ivanildo Duarte Pereira, né? Hoje a gente está conversando aqui, um prazeraço com o Nildo Bigode. Ele foi campeão gaúcho em 95, campeão da Copa do Brasil em 94 e campeão da Libertadores em 95 pelo nosso tricolor. E hoje ele veio aqui para trocar uma ideia conosco. Só isso, né? Oi? Só isso, né? Só isso, né? E não, e detalhe, né, gente? Da Copa do Brasil ele fez o gol, que depois ele vai contar pra gente, tá? Tem isso aí ainda. Bom, pessoal, sempre eu aviso aqui pra galera, tá? Eu não consigo ver os comentários. Se a Ellen e o Nildo conseguirem ver e quiserem ler os comentários, mesmo no momento que nós estivermos conversando, vocês leiam, tá, guris? Tá. Ó, Tá. ali eu vi que o Leandro deu boa noite. Leandro Brandão? Leandro 9943 Silva, boa noite. Eu não consigo ler muito bem aqui porque já subiu aqui o comentário. Tá rápido. Tá. Vai bombar, pode ter certeza que vai bombar essa live. Ai, coisa boa. Não, e fora o outro, depois quando o pessoal assiste a live, mesmo não estando na hora, Nildo, e aí depois eles nos mandam comentários e tal, a live fica rodando, né? Ellen, tu Legal. pode mostrar pra nós aí o que tu tem da CEOS, do nosso parceiro? Que eu vou receber essa semana, né, os nossos produtos. Pois é, né? Tu vai receber os enfeites de estima. Oh. Olha aí, Tem Guria Gaúcha e Gremista. Guria Gaúcha Gremista, o nosso descanso de copo com o logo das gurias. Mas o pessoal que quiser adquirir também com o logo do Grêmio ou personalizar com o seu nome, enfim, é só mandar, né, para o nosso patrocinador ou entrar ali em contato com os guris, que os guris personalizam e fabricam do modelo que o pessoal quiser. E o chaveiro, que eu ainda tenho, né, só o Els Guris, porque o das gurias já foi tudo, com o símbolo do Grêmio e atrás o Els Guris. Feito, então. A Ellen mostrou os produtos do nosso patrocinador. Então, Nildo, vamos começar do começo, né? Vamos começar aí mostrando pra galera ali. A gente vai fazer aqui. É muita história para contar, viu, gente? A gente vai tentar resumir aqui um pouquinho com o Nildo, porque ele tem várias coisas para nos contar aqui. Desde o início dele da carreira, depois a passagem dele pelo Grêmio, e até essa coisa de veio meio com desconfiança, depois ganhou a confiança do Gaúcho. Como é que foi isso, Nildo? Vai nos contando aí. Tá contigo a bola agora. Tu que é centroavante, né, Nildo?
Centroavante não pipoca, bota pra dentro mesmo. Mas, Nada. É isso aí. resumindo a minha carreira, eu sou natural de Belém do Pará, comecei na escolinha da Tuna Luso e fui pro Remo com 16 anos, me profissionalizei. E jogando no profissional do Remo, eu tive a felicidade de ter um treinador gaúcho, capitão Froner, Carlos Froner, gostou muito de mim. E antigamente, para você sair aqui do norte e do nordeste para ir para o sul, era muito difícil, porque não tinha internet, não tinha ainda. Ou você fazia gols e aí mandava fita no DVD, ou alguém via você e indicava, e foi o que aconteceu. O capitão gostou de mim e me indicou para o Matsubara. Ah, sim. E do Matsubara foi uma longa história. E rodei o interior de São Paulo, vai ali, vai acolá, e fui parar na Caldense, interior de Minas. E esses dias eu até postei um comentário. Eu sempre via os jogos do Brasileiro Série A e meio que falava para minha esposa, cara, eu sou melhor que esses centroavantes. Tem muito centroavante ruim aí, cara. E aí ela falou assim, um dia tu vai jogar num time grande desse aí. Olha Pode aí. acreditar. E 8 anos depois eu tive a felicidade de ser contratado, ainda que por desconfiança, 3 meses de contrato. E é legal que você chega sem grife, mas você confia no seu potencial. E eu cheguei num grupo espetacular, né? Os caras me receberam assim, de braços abertos. Eu recebi logo o apelido de Charlie Bronson, Jacques Antônio, entendeu? E foi uma encarnação só na concentração. Eu posso dizer que eu fui aquele jogador que cheguei, centroavante raiz, e não teve tempo de adaptar, não. Já fui estreando na quarta, cheguei na segunda, estreando na quarta-feira lá em Livramento. E já estreiei fazendo gol e na outra semana já foi contra o Corinthians. Então, a minha história ela foi assim meio aqui, ó. Ou tu é ou tu não é. Tanto é que o professor Luiz Felipe, ele me viu no primeiro treino, bigodudo, assim, meio atarrancado, falou, pô, Cacau, esse centroavante que tu me traz, ele usou assim. Ele deu uma entrevista pro Guga, e aí eu ouvi esses dias, cara. É legal quando você consegue superar as expectativas das pessoas e, ao mesmo tempo, fazer com que aquelas pessoas dizem assim, cara, eu me enganei. Porque hoje, eu costumo dizer que tem muito craque fake news. O cara joga meia partida boa, pô, bomba nas redes sociais, é craque, o novo craque. E aí tu vai ver lá na frente, não é. O cara não é. O cara é só grife. E o cara acredita que ele é craque. E aí faz um contrato de 5 anos, uma multa monstruosa, aí sobra para os clubes. E a grande culpa disso hoje é o veículo de comunicação, internet e tudo. Infelizmente, é pro lado bom e pro lado ruim. Mas também parece muitos caras bons. Então, em 94, eu cheguei num time que o Grêmio estava formando. Tinha alguns jogadores de 93, Pingo, Aguinaldo, ficaram. Filipão foi buscar na base Danley, Roger, Emerson, Carlos Miguel, Jamir. Então, deu liga, né? Deu liga isso aí, cara. E a gente, conforme a gente foi avançando, foi avançando na Copa do Brasil, sem mídia, sem nada. Ah, o time do Grêmio foi. Quando eles viram, a gente já estava na semifinal contra o Vasco, né? E do outro lado, lá tendo o maior zebra, o Ceará eliminando o Palmeiras, eliminando os vermelhinhos aí. Foi um título assim pesado, porque o Grêmio vinha de um acesso da segunda divisão. O Grêmio não estava legal de dinheiro, tinha vendido o Gilson Cabeção, que eu fui contratado pro lugar dele. Gilson foi pro México, né? E eu cheguei fazendo gol e aquele título deu sequência a uma década de ouro de 90, né? Nos fez virar o rei de Copas, ganhando tudo. E, cara, aí, maravilha, né? Saiu, os jogadores experientes saíram todos, saiu o Paulão, saiu o Aguinaldo, saiu o Pingo, saiu o Fabinho, saiu o Ayup. Aí chegou só Arce, Rivarola, Adilson, Dinho, Goiano, Paulo Nunes e Jardel, mais ninguém, né? Até porque eu estava machucado. Eu tive a infelicidade e a felicidade, que eu machuquei num Grêmio,
Na época, o nosso departamento médico era top 10, cara. É um dos melhores do Brasil. E eu fiz uma cirurgia espetacular, voltei bem, voltei fazendo gol. E deu liga de novo, aquele time deu liga. Ficaram os meninos já mais experientes, Roger, Carlos Miguel, tomaram conta, parece que já jogavam há 10, 15 anos. E ali foi a minha história foi essa, né? De jogar, depois que eu recuperei, o Jardel estava numa fase excelente, e nós formamos um grupo muito forte, muito bom, de 95, né? Então foi sempre assim, foi trocando, depois em 95 saiu alguns, 96 veio, foi campeão brasileiro de novo, e a saga continuou. E cada vez mais começou a se respeitar a história do Grêmio nas Copas, nos mata-matas. O Grêmio se tornou, assim, um motivo de preocupação para todo mundo. Cara, a Copa do Brasil tem Grêmio. Caramba, aquele time é muito chato. Os caras mesmo comentavam, os jogadores do outro time. Libertadores. Pô, os caras chegam juntos, os caras jogam pra caramba. Então, essa é a essência do Grêmio. O Grêmio não pode deixar morrer isso, entendeu? O Grêmio tem que ter um time... aprenderam a respeitar o Grêmio, né? Exatamente, esse respeito aí. E para nós era interessante. Os caras falavam, o time do Filipão só batia em 95 da Libertadores. Pô, aquele time do Grêmio só bate, só bate. Quando eles viram que não era só batia, não, o time jogava muito. Goiano jogava, Dinho jogava, Paulo Nunes voando, Arce craque, entendeu? E a dupla de zaga monstruosa aí, Rivarola e Adilson, Capitão América, monstro. Gostei da caneca, hein? Parabéns. Eu vou querer uma dessa aí. Vamos dar uma caneca de presente pro Nildo, ó. Das gurias gremistas. Gostei. O Leandro Silva tá dizendo saudades do Grêmio da década de 90. Saudades. Viu, Nildo? Ó, tem até meu nome, ó. As nossas canecas das gurias têm nome. A gente manda o nome do Nildo. Manda uma Futebol 7 News. Nildo tem muito que contar. Show de live. Grêmio Legend, show de live. O meu craque Nildo. Coisa linda. Então, a gente tem um grupo que tem jogadores de 94, 95, 96, 97, 98, 90. Então, é maravilha que cada um tem uma história e é um grupo assim que é só cara top, entendeu? E a gente interage, tudo, todo mundo tem o seu valor, todo mundo se respeita, entendeu? Então, cara, eu fico parte de ter dado minha contribuição no início da década de 90, né? A gente poderia ter sido campeão da Copa do Brasil em 95, perdemos para o Corinthians, perdemos o Mundial nos pênaltis também. O nosso time era muito bom, com um a menos, encarou o Ajax assim. E eu acho assim que uma das coisas que adiantou minha saída do Grêmio, eu falei que eu perdi 2 títulos no banco. E os títulos que eu joguei, que eu estava em campo, a gente ganhou. Porque eu era um cara assim de muito alto astral, confiante e pé quente. Futebol tem essas místicas, assim, pô, o cara é copeiro, o cara é goleador, o cara faz gol de final. Então, eu dei uma entrevista, aí só recebi, ó, vão te emprestar, tranquilo, beleza. Mas eu falo assim... eu tenho um carinho tão grande pela nossa torcida que eu digo assim, eu não nasci gremista, eu me tornei gremista. Por quê? Eu vivi os dois lados. Hoje, como torcedor, a gente sofre com o momento que está vivendo e o Grêmio vai sair, o Grêmio não cai, tem um treinador espetacular, tem um bom grupo de jogadores, precisa reforçar, mas aí, pô, você jogar num grupo que tem Arce, Rivarola, Paulo Nunes, Silvio, que fez uma defesa espetacular num Grenal do Banguzinho. Até nisso eu entrei para a história de te ganhar um gauchão com o Banguzinho. Então, o verdadeiro campeão de tudo somos nós. Quem tinha campeão mundial, tinha campeão da Libertadores, Supercopa, Recopa e campeão com o Banguzinho. Campeão com o Banguzinho não tem. Banguzinho foi um nome dado pelo André Vieira, hoje é maratonista, nosso Andrezinho, jogador do Legends, que aí tinha assim, ó, vai o Banguzinho. Então a gente chegava de viagem, aí o Filipão dizia, olha, vai com o Zeca, já vai pro ônibus. Mancini, Gelson, Nildo, Marco Antônio, Silvio, aí o Arilson, sempre uns 3 assim, daqueles top 10 dele, Paulo Nunes, às vezes
e Alexandre, então era legal demais. Então eu gostava de ir no gauchão também. E quando chegou às semifinais, jogou o Banguzinho. E quando chegou a final com o Grenal, jogou o Banguzinho. O Filipão não mudou, porque hoje em dia você joga o Campeonato Gaúcho com a gurizada no início, do meio você dá uma mesclada e na final você saca, bota o time titular. E o Filipão, ele honrou e falou, ó, vai ser os jogadores que vêm jogando os campeonatos todinho. Era Silvio Luiz, Marco Antônio, Luciano, aí jogava improvisado ali o Arilson na esquerda, às vezes o Pavo Roger, aí jogava o Gelson com o Dinho ou o Goiano, aí jogava o Mancini com o Carlos Miguel, às vezes o Arilson, e na frente jogava eu o Alexandre, às vezes jogava eu o Paulo Nunes, entendeu? Sim. E era esse. Então, cara, foi um título assim também, que eu digo assim, que é um título pesado, que entrou para a história. E eu falo porque eu fiz gol nos 2 Grenais, um lá na casa deles, um no Casarão, ainda dei assistência pro Carlos Miguel, ainda fui expulso no final. Então fiz tudo na final. Essa foi boa. Nildo, e quando tu veio assim pro Grêmio, né, que depois começou a andar, como que a tua esposa se sentiu assim, que ela disse um dia você vai jogar ainda num time grande e tal? Olha, ela não te falei porque eu também confiava no meu potencial. O problema, assim, que eu nunca tive um empresário. E na década de 90 era mais difícil, entendeu? Ou você era indicado, ou você tinha que fazer gols e mandar sua fita para um lugar, mandar para o outro, entendeu? E foi legal, porque quando você confia, conhece o trabalho daquela pessoa que você fala, e eu também tinha facilidade de ser empregado, que os meus amigos sempre indicavam. Quando eu fui parar na Caldense, foi por indicação. Ó, tem um centroavante bom pra caramba lá do norte, lá. O cara é bom, faz gol. Eu já tinha ido pro Matsubara. Então tem isso. Antes de eu vir pro Grêmio, eu fui campeão no Cerro Porteño com o Arce. O João Francisco, finado empresário aí do Sul, tinha me levado pro Cerro Porteño. Então eu tive a felicidade de ser campeão paraguaio com o Arce novinho, seleção foi para a Olimpíada de Barcelona ainda pela seleção paraguaia. E quando ele chegou no Grêmio eu já estava lá e, pô, foi um prazer imenso, entendeu? Legal. E é legal quando você corresponde à expectativa de alguém que confiou em você, no caso a minha esposa, entendeu? Meus irmãos também confiavam, os amigos que jogavam sabiam, porque eu fui aquele centroavante de raiz, bom cabeceador, trombador, que não pipocava, que dividia, chutava de direita, chutava de esquerda. Tanto é que o gol que eu faço no Grenal, eu domino e giro batendo de esquerda, entendeu? O Goicoechea nem viu a cor da marca da bola, se era top ou era pênalti. Tá procurando até hoje. Até hoje. A gente tinha aqui formado uma pergunta, Nildo, que a gente sabe, né? Pode ir lá. Esses 3 títulos super importantes, assim, pesados da carreira, né? Da Copa do Brasil, do Gauchão e da Libertadores. Desses 3, assim, qual, assim, que marcou muito, assim, pra ti, bastante, assim? Eu vi que tu contou bastante a respeito do Gauchão, que veio o Banguzinho, né? Que veio toda aquela, assim, mas desses 3, assim, qual que te marcou mais, assim? Não, a Copa do Brasil é espetacular, até porque, como eu cheguei de uma desconfiança e fui crescendo, ao mesmo tempo que eu peguei a confiança do grupo, peguei a confiança da torcida, a imprensa gaúcha começou a me respeitar e disse assim, era uma confiança total. Então, eu me preparei, conforme eu fui fazendo os gols, que eu fiz o gol contra o Vitória, fiz o contra o Corinthians, fiz contra o Vitória, aí na época o Regis Renzi estava começando aquelas entrevistas monstruosas que ele fazia, aí eu falava que ia fazer gol e o Filipão ficava invocado, porque, pô, tu fica, sabe, tu tá chegando agora, entendeu? E ele não gostava. Mas eu treinava, eu me preparava para isso, sabe? Eu me preparava e estava confiante. E os meus amigos confiavam em mim. Os meninos confiavam em mim, porque eles sabiam do meu potencial, eles sabiam que bola alta eu acreditava em todas. O pivô sabia fazer, entendeu? E eu movimentava bem, então eu dava opção para os meias, entendeu? No caso, era Emerson e Carlos Miguel, 2 craques. E o Fabinho, um excelente ponto. Então, também eu tive o privilégio e a felicidade de jogar com esses caras, né?
A gente Sim. tinha dois volantes monstruosos, o nosso capitão Pingo e o Jamir. Então ficava fácil. Aí caía na direita com o apoio do Roger, triangulação Carlos Miguel, era cruzamento perfeito. E eu sabia que eu ia fazer gol nos jogos porque nosso time criava, entendeu? E marcava muito. Sim. Tanto marcava muito que a gente tomou poucos gols e foi campeão invicto da Copa do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, a Copa do Brasil, porque fazer também 2 gols numa semifinal contra um Vasco, um timaço do Vasco, cara, assim, foi uma noite espetacular. Choveu ali em Porto Alegre. O Vasco perdeu um pênalti E no garanto início. que hoje o Filipão sente a tua falta, né? Ah, ele gostaria de ter um Nil, Não olha. capaz dele te enxergar de novo e dizer, vem jogar com nós, porque a situação tá que a gente... Aí eu canto até aquela música, se o meu joelho não doesse mais. Não, mas aí, sabe, tem o Borja, Ó, tá ô, crescendo, Nil, entendeu? Oi, temos um recadinho aqui pra ti, ó. Sua irmã Felipe. Betinha está mandando um beijo. Um lindo. E o Ah, pessoal da Lambreta Esportes está mandando um abraço de Portugal. E o Felipe Salvati diz, hoje eu tenho a oportunidade de jogar ao lado dessa lenda aqui em Belém. Felipe lá do O chute Paraclube, lá, continua né? forte. Ó, ele está dizendo que o chute continua forte ainda. O Felipe é um amigão que te joga uma pelada num clube social. Minha irmã te ama, Betinha, que o meu sobrinho é assessor, que eu espalhei pra galera toda aí. E pode ter certeza que tem gente em Portugal também, um atleta que eu preparei desde os 13 anos está hoje em Portugal jogando. Então a gente procura dividir um pouco do que a gente aprendeu, né? Mesmo jogando pelada, a gente mantém uma humildade. O Felipe aí que entrou agora, sabe, não é porque eu sou um ex-atleta, tive várias conquistas, eu nunca me coloquei acima de ninguém, eu me coloco no mesmo, principalmente nas peladas, sabe? Porque teve cara que de repente foi até melhor que eu, mas não teve a felicidade ou a sorte de ter jogado despontado num clube. E eu vejo, às vezes, muitos ex-companheiros são soberbos e às vezes até menosprezam. E isso não é legal, cara. Por isso que eu tenho um carisma muito grande no meio da pelada, no clube social, entendeu? Porque a gente respeita. Para mim ser respeitado, eu tenho que me colocar no mesmo nível do cara. Se o cara nunca jogou, se o cara é peladeiro de final de semana, o cara é bancário, o cara é professor, o cara é pedreiro, cara, vamos lá bater essa bolinha, eu vou correr contigo, entendeu? Pode me dar dura se eu errar. E é assim que a vida funciona. E isso não serve só para o futebol, não. Isso é para o segmento da vida. De repente você é uma excelente advogada, tem uma estagiária que está começando, uma advogada recém-formada, você tem que respeitar, tem que dar moral, professor, pedreiro, entendeu? O guri tá ali, pô, servente de pedreiro, bateu a massa, ficou um pouco aguada. Pô, dá moral pro cara, ele vai chegar no nível que tu quer, ensina ele, entendeu? A vida é assim, eu penso por esse lado, entendeu? Nossa, Nildo, se a gente tivesse mais pessoas, muito mais pessoas pensando por esse lado, que mundo maravilhoso a gente estaria, hein? Porque, olha, é complicado, Nildo, é complicado. E ainda mais tu que fez uma história, né? Tu fez uma história dentro de algo que é uma paixão mundial, digamos assim, né? Que é o futebol, né? Que galgou, né? Traçou o teu caminho e um caminho de sucesso, né? Um caminho duro, que a gente sabe que sempre o início é sempre bem complicado, mas de sucesso, e chegar agora e tendo toda essa humildade, e a gente já muito agradecida aqui, ainda não terminou, viu? Porque a gente ainda quer saber mais algumas coisas ainda, mas a gente se sente muito honrada, Nildo, de quando a gente te convidou e tu aceitou para mim fazer a live conosco aqui, sabe? É legal, cara. Eu te juro que eu não tinha mensurado ainda o tamanho do feito, da realização que a gente tinha proporcionado ao torcedor. E quando eu fui num evento, jogue com seu ídolo na arena, e você vê um avô, o filho e o neto, e o cara meio que lagrimar, com a voz trêmula, falar assim que foi o primeiro título, o meu pai me levou pro Olímpico naquele jogo. Então, tu não consegue dar
dimensão para aquele feito. E muitas das vezes eu via da janela do meu prédio lá, os guri querendo ser o Nildo na pelada lá embaixo na rua do prédio. Então, e isso marcou na vida de muitos. Hoje tem caras, juízes, advogado, médico, pedreiro. Quando eu chego no Sul, o cara disse, cara, eu estava naquele Olímpico ali, eu não consegui ver teu gol, quando eu entrei já estava 1-0, e era 6 horas da tarde, e tava uma loucura para entrar, a Zenha parou, e parou tudo, e que tinha 55 mil pessoas. Então, você fazer parte de uma história de um garoto de 13, 14, 15 anos, até atletas, tem jogadores que foram ídolos do Grêmio, que diz assim, Nildo, eu tava na arquibancada, eu nem imaginava que um dia eu ia jogar no Grêmio, eu fui torcer por ti, cara, porque a gente confiava que tu ia fazer gol. Então, assim, a responsabilidade ela é tão grande, mas quando você está jogando, você não consegue pensar como torcedor, como eu penso hoje, entendeu? Então, por isso é o meu carinho de tratar bem a torcida, de respeitar. Por exemplo, eu chego desço no aeroporto de Porto Alegre, até porque a gente mantém o bigode um pouco mais branco, mas mantém. Cara, de imediato o cara vem, vai lá, Nildo, me dá um autógrafo aqui, bate uma... Então, cara, isso aí te faz com o maior prazer, porque num universo de vários jogadores passaram na história do Grêmio, você se tornar ídolo, você ter o carinho, você ser respeitado, não tem dinheiro que pague, sabe? Porque hoje está tão frio o relacionamento entre atleta e clube, que você vê hoje como o Maico hoje conseguiu essa sintonia entre torcida e sentimento. Jeromel, mesma coisa, Kahneman. É raro. Num grupo aí de 30, 3, 4 jogadores consegue isso. Então, essa história assim, tu vai levar para os teus netos vão ver como estão vendo agora e aí diz assim, vô, que legal, tu fez aquele gol. Ainda não tem noção, tem 5, 6 anos, mas vê e consegue. E tu imagina o guri que foi com o pai, recebeu aquela camiseta, viu aquela conquista, e depois ele tem a oportunidade de jogar contigo na arena, bater uma foto, cara. Eu confesso assim que eu lagrimei algumas vezes, foi até eu e o Polga nesse dia que a gente foi jogar com seu ídolo. Falar aqui, o Polga também é um excelente cara, de um caráter extraordinário. Então, é isso, você conviver os atletas da década de 80, 90, Mazzaropi, China, esses caras são um mito, um monstro, de uma humildade assim. Por isso que esse rótulo de imortal, não tinha clube melhor, atleta melhor para receber como nós do Grêmio, entendeu? Porque assim, a torcida do Grêmio ela é diferente, não dá para, não é aquela, é diferente, ela te respeita, ela te ama, ela te cobra, tem que cobrar, entendeu? Mas quando ela vê que tu é um cara que guerreia, que peleia, que corre, que se doa, cara, ela vai te carregar sempre. Então, muitos atletas não conseguem entender que esse é o espírito nosso. O nosso espírito é não desistir, é lutar, é brigar, ainda que a fase seja difícil. Dá teu carrinho, marca, se esforce, não fique com medo não de errar, não. Tente, se errou, tente. Eu gosto de ver o Diego Souza, ele não é um centroavante nato, se adaptou, é um cara guerreiro pra caramba, velho. E às vezes que foi solicitado ali ajudou pra caramba, como Kahneman, Jeromel, Maico, entendeu? Esse é o nosso espírito, entendeu? Eu lembro assim agora, tá até no Ceará, Jael, todo mundo fala, um jogador mediano, tudinho, mas o cara de carisma, de uma garra, conquistou a nação. Esse é o espírito, entendeu? Então quando eu vi, que eu cheguei, que eu ganhava uma merrequinha, aí passei a ganhar $3.000. Aí $3.000, a concentração tinha, 3 tipos de frango, peixe e filé. Iogurte, suco. Eu digo assim, cara, eu vou querer ficar aqui para sempre. Eu cheguei para morar, olha, para te ver a minha história como ela teve assim, eu cheguei para morar na caverna. Aí morava só com quem?
com Roger, Danley, Emerson, só essa galera aí, Murilo, goleiro. Cara, e foi muito prazeroso. Até minha esposa chegar em Porto Alegre, eu morei 3 meses na caverna. Foi espetacular, porque eu fiquei familiarizado com o torcedor, que ia lá assistir os jogos no suplementar, com os guardas que tomavam conta, com os funcionários. A gente criou assim, uma amizade. Então era legal. Eu ia na secretaria falar com o seu Verardi, com a Verinha, com as meninas todas que trabalhavam lá, entendeu? Então foi essa afinidade, ela foi só aumentando, tio Silvio. Então eu usei até uma vez num programa, eu plagiei aquele comercial de um banco, falei assim que Estádio Olímpico, minha casa, minha vida, que eu morei ali. Foi minha casa e foi a minha vida. As melhores conquistas da minha história futebolística foram ali. Então, não tem slogan melhor que eu possa usar, porque eu morei lá, entendeu? Então, eu tenho como falar. E o legal que tu traz isso de falar, né, da humildade e tudo mais, porque a gente comentou, inclusive eu, uma das que comentei nas nossas lives anteriores com alguns atletas, que eu acho isso essencial hoje em qualquer atleta, seja do Grêmio, enfim, porque que nem tu falou assim, o pai levou o filho que teve a oportunidade de jogar contigo. Mas aí, daqui a pouco, esse filho vai virar pai, que vai contar que um dia jogou com o Nildo e vai se passando de geração em geração. E às vezes os atletas não, que nem tu falou assim, porque eu jogo, porque eu sou isso, porque eu ganhei título. E tem várias, eu já presenciei jogos do Grêmio, onde as crianças gritavam para os jogadores e os jogadores nem olhavam. Assim como eu já presenciei as crianças gritando uma vez para o Darlan. E eu lembro que acabou o jogo, ele foi ali, ele subiu bem no centro, ali naquele espaço de vidro, tirou foto com a criançada, deu camiseta para deu toda aquela atenção que, querendo ou não, faz a diferença. Talvez para o atleta não, mas para aquela criança que está ali esperando aquele carinho, que está gritando, que está... Amanhã depois e eles são exemplos para a nova geração. E isso que tu comentou de jogar, de ensinar... o pessoal aí, enfim, e fazer essa parceria e jogar com o pessoal, eu acho muito bacana, porque faz a diferença. Para alguns podem achar que não, mas faz a diferença. Na nossa época, por exemplo, era mais íntimo o atleta e o torcedor. Hoje está mais distante. Hoje, até para vocês da imprensa, conseguir uma entrevista, fala com o meu empresário, com o meu assessor. Não dá, minha agenda tá. Então, é um esfriamento. Então, nós, na época, a gente ia para tudo quanto era programa, mesa redonda, programa do Bosco, na Guaíba, na Gaúcha, entendeu? Onde tinha programa, a gente ia, porque era legal interagir com o torcedor. E nós parávamos, a gente saía do vestiário para ir para suplementar, tava aquela fila de torcedor. Então, era autógrafo, era abraço. Então... Não, e tinha treino, né? Porque eu lembro muito que na época do Olímpico eu ia nos treinos ali, que tu conseguia ver, tu acompanhava os treinos e depois, quando terminava os treinos, quando vê, tu pedia autógrafo, tirava foto, que hoje já não se tem essa convivência. Exatamente. Eu tinha aqui a minha bandeira cheia de autógrafos. Tu falou, Nildo, do Polga, ó. Tem aqui autógrafo do Polga, do Marinho, do Roger, do Tinga, do Rodrigo Mendes, eu acho que é também. Futuramente vai ter a do Nildo Bigode aí, pode ter certeza. Isso aí, Nildo, pra colocar aqui nessa minha bandeira. Ó, essa minha bandeira é vencedora, minha bandeira. Então, falando disso aí, cara, é legal, cara. Por exemplo, nós parávamos e eu morava atravessando a Zênia, naquela rua do Arco certinho. E algumas das vezes eu ia andando e parava, até chegar em casa ali, tu criava uma intimidade. Hoje em dia o cara entra no carro, uma que tu nem consegue entrar no CT, é difícil, entendeu? Então ficou muito distante o convívio do atleta, do ídolo, com o seu fã, com o torcedor, entendeu? Então, como você falou, você não sabe o que você faz na mente de uma criança de 8, 10, 12, 15 anos, você abraçar, você bater uma foto, você dar uma palavra de incentivo.
você faz uma diferença lá na frente para aquele guri, na hora que ele vai lembrar, vai virar pai, vai lembrar dessa história, vai guardar aquela camisa autografada. Eu recebo nas minhas redes sociais, pô, Nildo, já tem aquele autógrafo, aquela camisa. Então isso é maravilhoso, entendeu? Isso aí é o que a gente leva da vida, entendeu? Porque você vê quantos atletas passaram no Grêmio ao longo dessa história de 118 anos. Centenas de milhares. Quantos viraram ídolo? Teve jogador de seleção, craque, que não virou ídolo, que não virou ou por não ter jogado bem, ou por ter sido muito distante, porque tem isso também, a gente não vai aqui ser hipócrita. Cada um tem um jeito de pensar, de agir, mas tem aquele cara que abraça, que dá o afago, que recebe todo mundo, seja na hora do restaurante, jantando, almoçando com a família, ele para de comer um pouquinho, dá o autógrafo, bate foto. A gente é pessoa pública, a gente está representando um time mundialmente conhecido, então nós temos que representar bem em qualquer lugar. Por isso que às vezes eu tive a felicidade de jogar na época que não tinha muita internet para fotografar, que a gente ia tomar um chopp no Dadobi, no Lei Seca, na Berlim, entendeu? E não fotografava. Hoje em dia não dá, hoje em dia se tu vacilar, tu tá em todas as redes na mesma hora. Tá em tudo, né, Nildo? Uau, o Nildo trouxe ali, ó, umas casas aí de Porto Alegre, aí, show. Era bom que ali era quase tudo. É bom que era quase tudo 0800, né? Tudo gremista, os donos ali, então... Aí já tava tudo em casa, já. Boa. Porque ali... O Brandão, o professor, né, que é técnico do Nildo no Legends, Nildo Bigode, baita parceiro e grande pessoa. Orgulho de ser seu amigo. O Brandão... O professor Leandro Brandão, eu costumo dizer assim que foi o irmão que a bola me deu, entendeu? Conheci o professor Brandão há uns 6, 7 anos atrás. E a gente criou uma amizade, assim, uma afinidade muito legal, cara, porque Brandão jogou na base do Grêmio, mas aí não subiu profissional, jogou em outro clube profissional, mas aí seguiu a carreira fez educação física, se formou, e é um cara super adorado, toma conta da base dos anos 80, 90, faz jogos no interior, e hoje ele é treinador do Legend. Então, ele é uma pessoa que tem um carinho, um respeito muito grande, e esses presentes que a bola te dá, que tu não tem preço, por exemplo. O Brandão é um presente que a bola me deu. Então, não é só as conquistas de dinheiro, de fama, tudinho. São as conquistas íntimas, sentimentais, de amizade, de irmandade, entendeu? Então, professor Leandro Brandão, galera aí que está entrando aí. Cara, é legal você ver que o torcedor te respeita, te adora. Não só pelo que você fez, mas pelo comportamento, porque o ídolo, ele tem que pensar tudo isso, entendeu? Mesmo depois de parar, ele tem que continuar sendo aquela pessoa, falando bem do time, porque uma coisa é você sair, depois você começa a jogar pedra no lugar onde você foi acolhido, viveu dali. Eu vou contar uma história aqui, que a gente foi para um evento, acho que foi em Bento Gonçalves, aí na Serra, um jogo beneficente. Aí eu pedi a palavra no vestiário e tava uma galera que jogou comigo, não jogou comigo. Eu falei, cara, tu já parou para pensar, ou tu já agradeceu os cruzamentos que o fulano te deu, as bolas que o fulano defendeu? Porque o carrinho que ele deu, aquela roubada de bola, aquele passe que ele te deu, porque é um esporte coletivo. Então, se não fosse o esforço dele, tu não teria sido o que tu és, tu não teria conquistado o que tu tem. Então, assim, vamos refletir, dá uma ligada, um dia que tu tiver a oportunidade, abraça, pô, obrigado pelas corridas que tu fez por mim, pelos gols que tu fizeste, pelas bolas que tu roubaste. E foi legal, eu até pedi para um amigo meu que tinha filmado, aí perdi o celular, ele ficou de ver se achava essa preleção lá, que foi muito legal, cara. E só tava fera ali da dupla Grenal, de outros estados também, Corinthians, jogadores do Rio que vieram. Foi muito legal esse evento. Então, a gente tem essa facilidade de agregar, de conversar, entendeu? Porque quando você se coloca no mesmo nível daquele que
que, assim, teoricamente, não teve o mesmo status profissional que você conquista todo mundo, entendeu? Então, pô, Zé Roberto, cara humilde pra caramba, vai estar com a gente no Legend, um cara espetacular, joguei com o Zé na Portuguesa de Desporto, quando ele estava subindo. Então, são esse tipo de... E você vai aprendendo, entendeu? Trabalhei com um professor que hoje está falecido, Valdir Espinosa, o cara é campeão mundial. Você já vê a humildade do Valdir Espinosa, o cara é conversador, brincalhão, amigo. Então, tu vai pegando um pouquinho de um. Se você conversar com o China, a mesma coisa. O Mazzaropi dispensa comentário. Então, o Mazza foi um cara que me ajudou muito. Estava na comissão técnica, era treinador de goleiro na época. Consagrou o Danley, Murilo e a galera que trabalhou com ele. E um cara que chegava contigo, conversava, faz isso. Então, por quê? Porque ele é um cara muito gremista, um cara que ama o Grêmio. Então, essas pessoas, quando tu tá perto, tem que colher algo dele. Então, as coisas boas, tu te nutre dela, porque você vai usar ela lá na frente. E o Mazzaropi, inclusive, é um dos nossos apoiadores nas ações sociais. Ele sempre ajuda a gente quando a gente precisa, gravando vídeo e tudo mais. A Niura Souza colocou: te amo, papai. Tenho muito orgulho de você. É Niuara, minha linda, minha bebezona, eterna bebê, tá com 28 anos, a minha eterna bebê, minha advogada. Olha aí. Nildo, temos uma pergunta aqui do Grêmio Fute 7. Como o Nildo vê o momento atual do tricolor? O momento tá um momento de mudança, assim. Aquela fase ruim eu creio que já passou, entendeu? E Filipão vai estruturar, as vitórias vão começar a vir. Não vamos esperar aquela classificação para a Libertadores, é muito difícil. Mas eu creio que o Grêmio fica ali entre 12º e 9º, entendeu? 8º, dá para beliscar. É engatar uma sequência, trabalhar. E o recado aí pro Fute 7, olha, aqui na família, tem uma galera aí do 91 Esporte, Nildo Júnior, Nilo, Lucas, tudo da família aqui, que de repente vai enfrentar o Grêmio Fute 7 aí, hein? Se precisar de reforço aqui na família, tem. Olha aí, ó. Vamos aproveitar que vocês já comentaram também para falar para a galera o que é o Legends. E vocês já comentaram aí, que aí tá aqui o professor também que já falou, e que o Zé Roberto também vai fazer parte. Essa competição criada pela Sport TV e o Legend World é para valorizar aqueles jogadores que jogaram anos atrás. Então são as lendas antigas. Virou lenda, cara, virou lenda. Então resgatar para o torcedor rever de novo, relembrar, ver o cara vestindo a camisa do seu time de novo. Porque o que acontecia, eu vou falar assim, quando você para, é um mundo completamente diferente. E tem muitos ex-atletas que ficam deprimidos, ficam num momento difícil e se entregam ao vício da bebida, entendeu? Hoje não, hoje os atletas estão se cuidando mais porque na Europa já é muito forte essa competição entre os Legends, o Brasil tá começando agora. Cara, é legal tu ver o Sidney, o cara com quase 60 anos jogando, e tem um de 45, de 40. Então todos brilharam naquele clube, um numa década, outro noutra, mas que ainda se cuida e bate uma bolinha. Então o Legends nada mais é que, por exemplo, eu ter a oportunidade de estar junto do Lúcio, jogar com o Zé Roberto, jogar com o Fábio, com o Mendes, com o Anderson, entendeu? Pessoas que foram de um outro ano. E vestindo o manto. Isso é que é legal, entendeu? A gente sabe que tem muitos que não podem estar, estão trabalhando. Vai ter outra oportunidade, por exemplo, o Anderson Polga está jogando pelo Corinthians, mas uma outra oportunidade pode jogar pelo Grêmio. O Papalégua. Inclusive, ele está online. Ele colocou amigo ídolo. O Luiz Mário. O Jardel parece que foi convidado pelo Goiás a jogar. Anderson Polga. Tá na live do Anderson Polga? Tá na live. Ele colocou amigo ídolo. Com as palminhas e uma bandeirinha do Grêmio. E o Polga jogou. Dizer pra ele que ele jogou muito. Eu chamo que ele é um zagueiro craque. Então, Polga, te amo, meu querido. Olha aí, que legal. O Luiz Mário, tu falou, o Luiz Mário vai jogar também? Tá no Corinthians, jogou pelo Corinthians.
Ah, tá, Luiz Mário. Luiz Porque, Mário também olha, também tem tem na minha muita bandeira. gente que jogou no Grêmio, jogou no Corinthians, no Palmeiras, então às vezes o cara convida primeiro, ele vai pra lá, tem uma afinidade melhor, então é legal, cara, porque é isso que te leva da vida. O reencontrar, o jogar, o bater uma bolinha, entendeu? Então a gente se cuida um pouquinho mais, treina um pouquinho mais. Eu nunca treinei tão forte como eu tô treinando agora, cara. Mas, Nildo, quando tu deixou assim o futebol, mas tu seguiu ainda jogando aí as peladas, nunca parou assim. Quando a gente para, a gente, como está recente, você é convidado para jogar umas bolas e os caras te pagam. É legal ainda, entendeu? E depois você vai envelhecendo, aí você deixa de treinar mais regularmente, aí faz só uma musculação, mas você nunca para. Principalmente agora, por exemplo, eu sou sócio num clube aqui, aí tem campeonato de Master e Super Master. Então eu vou jogar, como o Felipe entrou ainda agora. É um clube que joga 9 contra 9, perto de casa, tem uma sauna, tem piscina, é legal pra caramba. Então, o meu time de Master é Grêmio. Até nisso eu criei. Não sei se você já viu algumas postagens com a camisa do Grêmio. É o meu time de pelada lá no clube social. Então, aí eu jogo aqui na seleção paraense, né? Jogo no Remo Master. E aí a gente vai jogar no interior, viaja de 12 horas de barco, viaja 5 horas de ônibus, tudo pela bola, entendeu? A bola é, como eu costumo dizer, tem uns caras que dizem que a bola é a minha cachaça, eu costumo dizer que a bola é o meu açaí, que o açaí é o nosso açaí aqui de Belém do Pará, que é uma coisa deliciosa. Então, maravilha. A Copa Lady já iniciou, né? E vocês jogam, Ela se eu não me começou, engano, dia teve 2 20. jogos, dia 25 a gente joga dia 25 contra o Curitiba. E como é que tá a expectativa para isso? A expectativa é a melhor possível, porque a gente espera que os atletas estão postando alguns vídeos, que estão treinando, se cuidando. Porque, assim, não é um jogo de final de ano, não é um jogo de festa. Vale troféu. Vale troféu é competitivo, tem que competir, tem que se cuidar. Então, cara, e outra, você vai estar defendendo um time pesado, uma camisa pesada. Então, meu irmão, tem uma chegada, teve uma expulsão no Corinthians e Palmeiras, do Fumagalli deu um carrinho, o juiz deu logo vermelho. E ninguém alivia não é brincadeira não, é a vera. Ninguém dá pra brincar. Uau, muito show. Gente, que conversa legal aqui, Nildo, que prazer a gente estar aqui trocando, trazendo todas essas histórias, né? A gente está vendo aqui o teu amor pelo nosso tricolor, assim como nós, vendo a pessoa humana que tu é. Eu sei que a gente faz ações e faz sem olhar a quem, mas não tem como deixar de comentar o que foi feito, o que tu fez agora nessa pandemia para ajudar a galera. E aí a gente quer te perguntar assim, ó, como que respondeu o nosso torcedor? Cara, olha, o Bosco tá entrando aí. Bosco, um beijo no coração. Eu confesso, assim, que eu vi o Popó fazendo um leilão de um cinturão para ajudar. Aí começou a pandemia, tudinho. Aí eu pensei, cara, tá guardado numa caixa no guarda-roupa. Eu vou fazer. Aí eu fiquei assim, caramba, como é que eu vou fazer? O que a torcida vai pensar? Mas eu digo, vou fazer. Aí comecei tudinho. Aí a imprensa me procurou. Aí eu digo assim, quer saber de uma coisa? Vou escancarar, jogar nas minhas redes sociais. E a nossa torcida e os grupos que eu participo, os caras receberam assim de uma forma. E até hoje, pessoas disseram, Nildo, o teu gesto, a tua atitude, fez com que a gente criasse um grupo aqui. E aqui no interior do Rio Grande do Sul, nós conseguimos muito alimento, muita roupa, muito edredom, muito cobertor no inverno. Então, a minha felicidade é que quase tudo foi adquirido pelo torcedor gremista, por grupos de torcida gremista, entendeu? E você não consegue mensurar a felicidade de uma pessoa receber duas cestas básicas, a lágrima, assim. Eu tive a felicidade, fui nos 3 clubes aqui, ajudei os funcionários, e pessoas assim, avulsa, e um grupo lá em São Marcos, a camisa do Higuita, voltou para Medellín. Até hoje eu converso com o rapaz que adquiriu. O dinheiro da camisa do Higuita foi usado lá em São Marcos também para ajudar as famílias. Então, isso é gratificante, porque assim,
deu um novo peso para aquela conquista. A medalha ela se tornou mais pesada, a faixa se tornou mais pesada ainda. Então, eu fico feliz. Aí mostra a diferença da nossa torcida. Abraçou, incentivou, e foi matéria no Hora 1, saiu no Rio de Janeiro, saiu em São Paulo, e gente que viu em todo lugar e me ligou e parabenizou. E eu fiquei com receio assim de querer, pô, o cara. Mas não, o nosso povo está tão carente de coisas assim, que recebeu e motivou certas pessoas a fazer, muitas pessoas, porque realmente a conquista, aquele recebimento, ele está na história, ele está marcado, ele tem foto, ele tem imagem, e aquele prato de comida que foi para a mesa daquela família faz uma grande diferença. Então eu fico feliz, então... E aí eu me apaixonei mais ainda pelo gesto da torcida gremista, assim, que foram quase 500 cestas básicas, assim, do nada, foi, e jogo rápido. E o legal é que nem tu falou, né? Porque tu conseguiu ajudar o pessoal em Belém, conseguiu ajudar em São Marcos, não foi só um lugar específico, foram várias cidades, tipo, né? Vários lugares beneficiados com isso. Legal, legal. Eu falo de São Marcos porque é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, tenho amigos lá, amigos mesmo, Fúvio, né? Então é maravilhoso, assim. Vai acabar essa pandemia, vai voltar os eventos do consulado, já esperando os convites aí para ir visitar esse imenso Rio Grande do Sul, essa cidade do interior maravilhosa aí. Nildo, vai vir aqui em Quaraí. Vou com o maior prazer. Eu costumo dizer que sou paraense de natureza, gaúcho por adoção, entendeu? Assim, um estado que me recebeu muito bem, que me trata muito bem e que eu amo de paixão, assim, de coração. Tenho um respeito e um carinho muito grande também pelo nosso maior rival, o torcedor colorado também me respeita pra caramba. Quando a gente vai em evento, a gente procura ser cordial, a gente brinca assim, mas a gente respeita, a gente sabe que há um sentimento dos dois lados, então a gente não pode brincar com o sentimento dos outros. A encarnação pode ter, o sarro pode ter, mas o respeito tem que ter, assim, tem que ser mútuo, entendeu? Então isso a gente procura ter sempre. Que legal. E aí, Nildo, e outra coisa, né? Essas ações, assim, às vezes a gente não quer escancarar, mas é necessário, e isso depois vira como se fosse uma onda, assim. Nós fizemos aqui em Quaraí, as gurias gremistas de Quaraí, nós fizemos, e nós arrecadamos várias coisas também, a torcida nos apoiou muito, e a torcida colorada também nos apoiou também, porque nós temos colorados que nos seguem, estão sempre na live assistindo também. Então um colorado agora aí, o meu amigo Scott, Marcelo Scott, jogamos junto no Santa Cruz, vai estar no Legend também, um abraço. E trouxe agora o meu aluno, o vereador Pablo Fará, que joga no Grêmio Master aqui do Paraclube. A galera tá bombando, eu falei que essa live aqui vai bater um recordezinho aí. Show de bola, Marcelo Scott, um abraço, amigão. Que legal. Nildo, olha, bom, a nossa conversa aqui, olha, iria por muito tempo, muito boas essas histórias, e saber que tem alguém apaixonado pelo nosso tricolor aqui, igual que nem nós aqui, as gurias. Nildo, de todo o nosso coração, assim, ó, gratidão, tá? Que dê, assim, tudo certo agora nesses jogos de vocês aí do Legends, né, que tá voltando aí vestindo o nosso manto, tá? Que precisares também, pode contar aqui com as gurias gremistas. Quando tu fizeres alguma outra ação, nos chama aqui também, que a gente bota ação aqui também para rodar, tá? E muito, assim, ó, muito obrigada por tudo mesmo, pelos os títulos que tu trouxe também, ajudou o nosso tricolor a ter nesses 118 anos. E passo para Ellen e depois fecha contigo, Nildo, a tua mensagem para o nosso torcedor, a tua mensagem para a galera de uma forma geral. Nosso muito obrigada. Parabenizar aí, entrou Paulo Romano, futuro presidente da Federação Paraense, a galera entrou, bombou, assim. O que eu tenho de dizer, assim, que até a pé nós iremos em qualquer lugar com o Grêmio, como o Grêmio estiver, onde estiver, nós iremos. E dizer que eu estou sempre à disposição, tudo que for em prol do Grêmio, para falar do Grêmio, pelo Grêmio.
entendeu? É um sentimento que ele é verdadeiro, ele é puro, ele é tricolor, entendeu? É, uma das pessoas que me fez gostar muito mais do Grêmio a ser Grêmio foi o nosso grande papai Verardi, porque ele, uma pessoa que amava todo mundo, ele sempre foi adorado por todos. Então, seu Verardi faz parte da nossa história, da nossa vida. Não tem como falar do Grêmio e não lembrar do seu Verardi, do Fábio Koff, entendeu? Assim, pessoas que a gente viveu, Cacalo, entendeu? Década de 90 ali, aquela tio Silvio lá tomava conta do almoxerifado, quando a gente dava as camisas para os torcedores e ficava agoniado. Não tem camisa, não, tio Silvio, pega outra lá. Então, parabenizar, dizer pro torcedor, vamos torcer, vamos nos cuidar. Essa pandemia está acabando, mas ainda não acabou, vamos se cuidar. Pessoas, o gremista inteligente, torcedor inteligente, usa máscara, evita aglomeração sem estar imunizado ainda, vamos se vacinar. A vocês, gurias gremistas, um beijo no coração. Estarei sempre à disposição de vocês para atendê-las, dizer que foi um prazer imenso estar participando dessa live. A todos aqueles que entraram para dar seu salve, um beijo no coração, valeu. Esse manto aqui, ele é pesado, então, quando você vestir, saiba que você tem que dar sempre o seu melhor. Dá-lhe Grêmio, 2022, vamos vir mais forte ainda, não vamos cair, porque nosso time é forte. Minha caneca com Nildo Bigode. Não, pode deixar que eu vou providenciar a caneca. Tá Bom, bem, beleza. Queria agradecer, né, a todo mundo. Ficaria mais uma hora aqui, mas tudo bem, temos horário. Mais, né, que hoje a gente teve, assim, gente, assim, até de fora do país nos assistindo, né, um abraço para todo mundo. Queria agradecer ao Nildo e dizer, assim, que eu fico muito feliz de tu ter aceitado realmente o nosso convite, porque isso que tu comentou até da humildade, a gente não que a gente tenha que relatar, mas às vezes eu mando convite para as pessoas e muitas vezes a gente é ignorada. E às vezes não machuca a questão de tu receber um não, mas sim de a pessoa ler e não sequer nem te dar uma resposta. E quando eu te procurei, assim, foi aquilo de imediato, tu respondeu, enfim, depois a gente conversou ali. E é muito bom te receber, tanto porque, querendo ou não, eu nasci em 93, então em 94 eu tinha apenas 1 ano. Não acompanhei. Tu já gritou depois, gol, né? A primeira palavra que tu pronunciou foi gol. Mas depois, né, com o tempo e procurando a história do Grêmio, né, aí sim, que foi quando eu conheci literalmente tudo que aconteceu. Mas é bom, assim, de ter te trazido para a nossa live, de ter contado um pouco dessa história nesse especial 118 anos, e dizer, assim, que não é só ídolo por vestir a camiseta do Grêmio, mas tu é ídolo pela pessoa que tu é, pelo ser humano que tu é, pelas pessoas que tu ajuda, porque a gente precisa principalmente disso, de pessoas que façam a diferença no mundo. Assim como as gurias gremistas fazem as suas ações, porque a gente está aqui não só para falar de Grêmio, nunca vai ser só Grêmio, só futebol. É verdade. Mas é ajudar a população, é ajudar o ser humano. O futebol nos proporciona, querendo ou não, boa parte disso também, porque a gente vai conhecer, que nem falou, conhece as pessoas, conhece torcida, daqui a pouco precisa de doação de sangue. Ah, fulano ajuda, compartilha aqui, compartilha nos grupos do Grêmio, isso vem. Que nem agora na pandemia, questão de alimentos, questão de roupas, o pessoal ajudou muito e jamais vai ser só isso. E que tu siga fazendo esse teu excelente trabalho, que tu continue assim, porque a gente precisa, o mundo precisa muito disso, que com certeza, assim, tu é luz no caminho de várias pessoas e estaremos, né, torcendo no Legends. Inclusive, a gente tem quarta-feira uma live com o Leandro Brandão, falando mais um pouquinho de todo o time do Legends e trazendo, né, um pouco da questão essa da Copa e tudo mais. Então, quarta-feira temos Grêmio Legends.
Vou participar, vou dar um alô, com certeza. Vamos esperar, então. Pessoal, obrigado. Beijo no coração de todo mundo aí. Bom Firme. feriado, gente. Bom feriado. Valeu. Tchau. Fica na paz. Valeu.